Estamos iniciando o programa Conversando com o Poeta, do canal MBM Produções. E hoje tenho a satisfação de receber uma figura de grande destaque no jornalismo potiguar, que é Joaquim Pinheiro, jornalista e escritor com um livro publicado que vamos comentar no final da entrevista, além de ser um grande apologista da cultura nordestina. Seja bem-vindo, Joaquim Pinheiro. Suas considerações iniciais, por gentileza. Boa tarde, Marciano. É um prazer e, inicialmente, eu queria parabenizá-los pela iniciativa de instalar esse canal aqui no YouTube, que, de certa forma, é mais um veículo de comunicação à disposição da sociedade. Muito agradecido por ter vindo participar da nossa programação e vamos falar sobre a sua vida profissional, a sua vida de jornalista, mas inicialmente eu gostaria que você fizesse um breve comentário sobre um dos patriarcas mais famosos da região de Monte das Gameleiras, que é Joaquim Anselmo Pinheiro. O que você escutava entre parentes, entre seu pai, entre familiares, sobre essa figura marcante na vida de Monte das Gameleiras e do Salgado? Bom, Joaquim Anselmo viveu uma época diferente da nossa, né? Eu sei pouca coisa de Joaquim Anselmo, meu avô, mas posso adiantar que o principal feito dele foi casar 4 vezes e ter 49 filhos. Então, quer dizer, uma coisa inapensável nos dias de hoje, né? Como é que ele criou essa turma toda, né? E o meu pai, Sebastião Pinheiro, filho de Joaquim Anselmo Pinheiro, ele foi me parece, da 4ª geração, da quarta esposa de Joaquim Anselmo, que se chamava Esté Teixeira de Pontes Pinheiro. Inclusive, morou em Serra de São Bento, a terra que vocês moram e moraram até pouco tempo. Bom, então a ideia que eu tenho de Joaquim Anselmo era que era um trabalhador rural, um homem simples, do campo, que criou realmente 49 filhos, que é um herói a pessoa fazer isso, né? Com certeza. E certamente era um cidadão de bem, nunca vi falar nada de mal dele, né? E morava no município de Campestre, me parece, naquela época era Campestre, né? Sim. Era o sítio Salgado, né? Vizinho do sítio que eu nasci, que era o sítio Canoas, onde morava a família Tavares, e minha mãe nasceu em Serra de São Bento e foi morar com o tio dela, Chico Tavares, no distrito de Canoas, que fica entre Santa Cruz e Japi. As lembranças que você tem de Dona Esté Teixeira de Pontes, fale aqui algo que vem à sua memória sobre essa mulher tão marcante na nossa região. Era uma pessoa simples também, né? Uma pessoa honesta, uma pessoa séria. Naquele tempo, né, as pessoas... Ainda existia seriedade, que hoje em dia existe, mas é muito raro, né? Então, a minha avó, eu convivi com ela pequeno, não tenho muita lembrança das coisas que ela... Mas era basicamente isso, morou comigo. Ela faleceu já em idade avançada. Foi. E morou na nossa casa, na cidade de Monte Alegre. Meu pai era delegado de Monte Alegre, meu pai era sargento da polícia e era um nômade. Quer dizer, delegado em Melão, naquela época Melão, Coronel Ezequiel, né? Sebastião Pinheiro, delegado em Melão. Eu morei em Melão, criança também. Aí depois foi transferido para outros municípios. Aí foi delegado em Montanhas, foi delegado em
Serra de São Bento, trabalhou em Nova Cruz, no quartel da polícia de lá, no comando lá. E a gente vivia nessa penitência de delegado num lugar, saía e ia para outro, transferido. Aí lá ia a família residir na outra cidade. E nesses intervalos, é interessante, de mudança, a gente ia para... Ele deixava a gente em Canoas, lá onde eu nasci. Minha mãe morava lá com meu tio, Chico Tavares, e ele deixava a gente... Eu me lembro que a gente, numa oportunidade, a gente pegava o ônibus de Melão para Monte Alegre, quando ele foi transferido para Monte Alegre. Aí a gente saía no ônibus, deixava a gente ali no 103, era um distrito, tinha ali pertinho de Santa Cruz. A gente parava lá, o ônibus parava na pista, e vinha um burro com um caçoar, e a gente ia nos caçoais. Eu, Luiz Celso... Você guarda essa lembrança até hoje? Neuza e Áurea. Exatamente, essas coisas não fogem da memória da gente. Qual era o posto que o Sebastião Pinheiro ocupou na polícia? Ele foi sargento da polícia. Foi sargento? Como é que se deu o ingresso dele na polícia militar? Eu acho que foi influência dos irmãos, né? Os irmãos eram mais velhos, logicamente, e foram para a polícia, eu não sei de que maneira, mas foram parar na polícia. Me parece quatro militares da polícia irmão dele. Sim. Pedro Heráclito, Júlio, Celso e Ivo. É a lembrança que eu tenho mais ou menos desses quatro. Então foram oficiais, chegaram a ser coronéis da polícia. Júlio Pinheiro chegou a ser chefe do gabinete militar de Dinarte Maris e vivia ali pelo Grande Ponto. Eu conhecia ele assim, mas não tinha muita aproximação. Celso, coronel da polícia também, morava ali na Praça André de Albuquerque. Eu tive a oportunidade de ir lá visitá-lo algumas vezes. E sobre a sua mãe, eu conheço você há algum tempo, mas não sei o nome de sua mãe. Eu queria que você citasse aqui o nome de sua mãe e dos seus irmãos. Ana Tavares Pinheiro. Nasceu em Serra de São Bento. Eu tenho até uma informação que aquela casa ali da entrada, onde tem a lagoa ali na entrada de Serra de São Bento, tem uma casa isolada, assim. A informação que eu tenho é que a minha avó morou lá. Naquela casa eu tinha até vontade de um dia conhecê-la, né? Sim. E minha mãe nasceu lá, em Serra de São Bento, e foi numa caravana de cavalos, né? Inclusive eu tenho uma peça que você conhece, você já viu lá em casa, uma peça raríssima que chama-se Cilhão. Esse Cilhão, quando foram deixar minha mãe em Canoas, de São Bento para Canoas, aí foi uma caravana de cavaleiros, entendeu? E minha mãe foi nesse Cilhão, usou esse Cilhão. O Cilhão era diferente. Você guarda a peça até hoje? Hein? Até hoje eu guardo a peça. É diferente da cela convencional, que tem esses dois, né? O Cilhão não tem um assim meio, entendeu? Que é para a mulher naquela época não podia andar escanchada. Era uma desonra a mulher andar escanchada no cavalo. E os irmãos? Então andava com a perna passada para o outro lado. E os irmãos? O nome dos irmãos? Os irmãos a minha mãe teve 9 filhos. Aí morreram 5, né? Naquele tempo morria muita criança assim por falta de assistência e tal, não tem o que existe hoje em termos de prevenção dessas coisas, né? Aí tem sou eu, Áurea Tavares Moreira, que casou com Dos Moreira na Fazenda Lapa, lá em Nova Cruz, e Neuza Pinheiro de Vasconcelos. Aí o Luiz Celso acompanhou também o Pinheiro, né? Não tem... Luiz Celso, E Luiz Celso, eu me formei em jornalismo. Luiz Celso é agrônomo. Eu costumo dizer, inclusive brincando, que ele é agrônomo de asfalto, né? Agrônomo de asfalto? Porque ele sempre morou em Natal, envolveu-se com política, né? E realmente eu chamo ele de agrônomo de asfalto. E com todos esses parentes, 4 coronéis da Polícia Militar, seu pai sargento, você sonhou em algum momento de se tornar militar? Exatamente, pensei demais.
Inclusive, eu saí de Nova Cruz, fui para Jundiaí no ano de 1961. E de lá, inventaram de me botar na aeronáutica. Naquela época, a pessoa deixei de estudar, continuar os estudos em Jundiaí para ir para a aeronáutica, porque precisava de um emprego, de um trabalho, para ganhar dinheiro. Aí eu fui, perdi umas provas em Jundiaí, aí perdi o ano, aí entrei na aeronáutica, fiquei 2 anos na aeronáutica, mas naquela época era muito difícil lá, eu até queria fazer carreira, né, como diz, na aeronáutica, mas não consegui, não existia nem concurso lá dentro, nem nada, não houve nada. Depois da Revolução de 64 foi que as coisas melhoraram e eu já tinha saído. Mas naquela época que eu saí da FAB, eu pensei em fazer o curso de oficial da polícia. Só não fiz porque naquela época exigiam o chamado ginasial. Aí eu fiquei impedido de ir para a polícia. Depois, acho que a minha mãe me levou para falar com Manuel Barbosa, que você deve ter ouvido falar muito. Padre Manuel Barbosa. Padre Manuel Barbosa, que era o capelão da polícia. Aí me levou lá para ver se Manuel Barbosa me botava na polícia, mas não sei porquê, não deu certo. Eu hoje seria um coronel aposentado, né? Pois, com toda certeza, teria feito uma brilhante carreira. Você fala muito em Nova Cruz. Houve uma fase da sua vida que você morou em Nova Cruz. Foi pouco tempo. Pouco tempo? Pouco tempo. Eu morei em Nova Cruz. Eu saí da FAB em 64, cheguei lá em 65. Aí morei até 1967, Nova Cruz. A minha irmã casou com um Moreira da Lapa, que era um pessoal bastante conhecido lá, né? Os fazendeiros. Casou com um viúvo, Antônio Moreira. Inclusive, Antônio Moreira teve quando o Luiz Celso era interventor, o Luiz Celso foi interventor, meu irmão, em São Bento, e ele esteve lá ajudando, lá trabalhando na prefeitura também. Então, eu fiquei em Nova Cruz pouco tempo, né? De 65 a 67. 68, eu vim para Natal, não sei nem como, porque não tinha recurso, não tinha nada. Não tinha uma referência aqui. Tinha os tios, mas eu não conhecia esse povo, né? Aí vim para Natal, aluguei uma casa, consegui alugar uma casa. Eu trabalhei na coletoria de Nova Cruz também, que foi um erro fatal que eu cometi. Foi estar trabalhando na coletoria e pedir para sair, pedir demissão. Por quê? Porque existia um tal de avulso. Os avulsos do Estado. Eram pessoas que trabalhavam no Estado, mas não tinham vínculo empregatício. Entendeu? E eu não sei como foi que eu entrei ali, não sei quem foi que me botou, sei que me botaram lá como avulso da coletoria. Aí depois que eu saí, aí as pessoas avulsas foram todas aproveitadas no Estado, com vínculo, tudo bonitinho, na condição de agente fiscal, me parece. E eu já tinha saído, né? Aí perdi a chance de hoje ser aposentado com um bom salário. Perdeu outra carreira. Exatamente. Mas a vida é assim, né? Com toda certeza. Nós vamos tratar bastante de sua formação, de sua atividade jornalística. E antes estamos falando do contexto da família. Eu conheci você por intermédio de uma amizade que eu fiz com um tio seu, o Luiz Pinheiro, de Monte das Gameleiras. Que lembranças você tem do seu tio Luiz Pinheiro? Luiz Pinheiro tem uma lembrança muito boa, porque como eu falei antes, nas transferências do meu pai, de uma cidade para outra, para ser delegado, deixava a gente nas Canoas. E das Canoas, eu botava a cela num burro e ia para a casa do Luiz Pinheiro. Sim. Visitar o Luiz Pinheiro no Pituaçu. Na fazenda Pituaçu. Você conhece bem, né? Sim. Então eu sempre ia para lá e tinha aí ouvia muito ele, achava ele uma pessoa interessante, que tinha uma liderança consolidada no município de Monte das Gameleiras. Era uma pessoa realmente do povo, era meio temperamental.
mas ajudava as pessoas, gostava de ajudar as pessoas e tudo. E é tanto que elegeu-se, me parece, 2 vezes, né? Prefeito, você já escreveu sobre isso. Chegou a prefeito das Gameleiras, né? E depois passou a liderança para o filho, que é Ginaldo Pinheiro. Então eu sempre estava por lá. E guarda ótimas lembranças do seu tio Luiz Pinheiro. Conversava muito comigo, gostava de política. E uma coisa que eu quero ressaltar também é que você poderia me perguntar como foi que eu comecei a gostar de política. Foi influência do meu pai, que gostava de política. Então, na época, tinha aqueles discursos de Aloysio Alves, no rádio, né? Sim. E eu me lembro que eu estava na rua, em Nova Cruz, por exemplo, eu morava lá. Aí, quando o Aloysio começava a falar meio-dia, eu fazia carreira para casa para ouvir o discurso de Aloysio Alves. E gostei, aí comecei a gostar de política e tenho o entendimento que a política é uma coisa salutar. Mas nunca concorreu a nenhum cargo? Não voto, eu não tenho dinheiro nem voto. Aí não adianta entrar em política, né? Não complica. Mas aí, quando tem uma pessoa recriminando a política, eu sou extremamente contrário. Porque a política é a nossa vida, o nosso futuro, o futuro do país é tudo. Tudo passa por política. O que você tem que condenar, o que nós temos que condenar, é a politicagem. A política, como falam aí, do toma lá da cá, da conveniência, entendeu? Da enganação. Então, isso a gente tem que condenar. Agora, a política é uma coisa boa, é o futuro da gente, do país, do estado, dos municípios, e a gente tem que procurar melhorar a política, procurando votar, pelo menos, no menos ruim. Com certeza. Entendeu? Então, é assim que eu penso. Ainda nessa parte dos seus familiares, eu gostaria que você falasse aqui sobre Olavo Pinheiro. Olavo é sobrinho do meu pai, por parte de pai, não é só. Olavo é filho de Irineu Pinheiro, que foi uma figura também interessante, que morou lá no Salgado, filho do velho meu avô Joaquim Pinheiro. E Olavo é filho de Irineu. Olavo trabalhou na antiga ANCAR, né? Me parece que foi técnico técnico agrícola, estudou em Jundiaí. Então é aquela figura séria, não é? É um homem honesto, né? E foi inclusive vice-prefeito de Nova Cruz, né? Mas reservadão, com aquele jeitão dele, que a gente pensa que esse cara não presta não, mas era totalmente era o oposto. Morreu há pouco tempo, né? Infelizmente. Exato. Já se foi, né? E ele tem um irmão também que se destacou bastante na magistratura, que é o Vivaldo Pinheiro. Comente alguma coisa sobre a vida de Vivaldo, a carreira jurídica dele no Rio Grande do Norte de sucesso. Vivaldo nasceu, e que é irmão de Olavo, e filho de Irineu, nasceu no sítio Salgado, como eu te falei, né? Aí veio cedo estudar em Natal. O pai tinha uma certa condição e era um admirador da cultura também, apesar de um matutão do interior, mas gostava de ler, de escutar rádio, tudo isso. Então, mandou Vivaldo estudar aqui, em Natal. Vivaldo muito estudioso, né? Quando terminou os estudos, formou-se em Direito, e quando formou-se, aí fez um concurso de juiz de direito, foi aprovado e esteve em alguns municípios e principalmente Nova Cruz, onde foi juiz durante 30 anos. 30 anos na comarca de Nova Cruz? Considerado um homem sério, honesto, correto, competente, bastante estudioso. Ficou esse tempo todo em Nova Cruz e depois veio para Natal, foi desembargador, promovido a desembargador, e hoje é o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. É uma figura exemplar. Uma figura exemplar, muito bem. Tem um tópico importante demais que você, de certo modo, até já falou um pouco, mas eu gostaria que você relembrasse com maior ênfase,
Como foi sua infância no sítio Canoas, a primeira professora, os estudos, a formação cultural? Faça aqui um resumo da sua infância nas Canoas e de sua formação. A minha infância foi totalmente rural. Totalmente rural. Eu nasci nas Canoas e fiquei sempre indo para as Canoas. Né, pertence a qual município? Nos momentos. Canoas é município de Santa Cruz. Sim. Município de Santa Cruz, pertinho de Japi. Sim. Então eu ia costumeiramente para Canoas, né? Quando meu pai, como eu te falei, era transferido, a gente ia para lá. E eu ficava lá e andando de carro de boi, tomando banho em barreiro, caçando rolinha, preá, entendeu? Armando quichó. Então, como você já fez referências no cordel que você fez comigo, tem tudo isso, né? Essas coisas. E eu me considero realmente um jornalista matuto. Então... Por causa dessa convivência. Exatamente. E as primeiras letras? Quem foi que lhe alfabetizou? Eu estudei no Grupo Escolar Rural João de Paiva, em Monte Alegre, quando meu pai era delegado lá. Sim. Era ali na saída da rua, você entra na rua, na saída para Brejinho, aí tem o Grupo Escolar Rural João de Paiva. Eu me lembro da professora, Dona Maria Nilza, era diretora do Grupo Escolar João de Paiva. Tinha uma professora também chamada Zuleide, que eu admirava muito, né? Eu era menina ainda, mas gostava. Já era galanteador. Exato. Mas aí, naquele tempo, não sei se você alcançou aquele livrão de admissão, né? Me parece que é o livro de admissão, grossão. Ouvi muito falar. Eu decorei alguns países, capitais de alguns países, até hoje não esqueci mais nunca. Então, eu estudei ali. E prosseguiu depois? Aí depois eu fui para Jundiaí. Para Jundiaí. Depois que saí de Monte Alegre, já morando em Nova Cruz. Sim. Aí fui para Jundiaí. Passei só um ano em Jundiaí. De Jundiaí saí, fui para a FAP, passei 2 anos na FAP, saí, voltei para Nova Cruz para estudar o ginasial. Terminei o ginasial, aí eu digo, não, agora eu tenho que ir para Natal. Aí arrumei as malas, vim para Natal, vim morar na Casa Estudante de Natal e continuei querendo estudar. Me pensava em me formar em agronomia, mas não deu certo. O destino me levou para o jornalismo, porque eu sempre gostei de ler alguma coisa e tal. E fiz o vestibular na faculdade de jornalismo Eloy de Souza. Naquele tempo a faculdade de jornalismo não funcionava ainda no campus, na universidade. Aí eu comecei na Fundação Zé Augusto. Depois, aí o curso foi transferido para a universidade. Estudei 2 anos na Zé Augusto e depois terminei mais 2 anos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aí me formei em jornalismo. Antes, tinha arranjado um emprego numa construtora aqui em Natal, a besteira que eu fiz no início, que eu falei, né? Saí do estado, fui para essa construtora. Aí depois, Raimundo Glauco, que você conhece, foi ser diretor da Embratel, aí me incentivou para eu fazer um concurso na Embratel. Eu fiz um concurso na Embratel, passei, fiquei na Embratel acho que uns 4 ou 5 anos. Aí me formei em jornalismo e depois consegui um trabalho na A República, né? Um jornal antigo, tradicional, né? Que foi fechado, inclusive, posteriormente, no governo Geraldo Mello. Mas foi uma passagem boa, foi quando eu comecei no jornalismo. Trabalhei na TV Universitária, na condição de jornalista já, TV Universitária, passei pouco tempo. Depois fui para TV Tropical e Rádio Tropical. Participei de um programa apresentado pelo jornalista Eugênio Neto. Não me lembro como é o nome do programa agora. Era Panorama Político, parece, Momento Político, um negócio assim. Sim. Aí
de lá eu saí da Tropical, aí fui para o Jornal de Hoje, trabalhei 16 anos no Jornal de Hoje. Foram um dos jornais mais influentes do Rio Grande do Norte. Jornal de Hoje, de propriedade do jornalista Marcos Aurélio de Sá. Aí fiquei no Jornal de Hoje, do início da fundação até o fechamento do jornal. Foi uma experiência muito boa para mim, porque eu nunca quis fazer jornalismo para separar as pessoas, e sim para aproximar pessoas, entendeu? Tendo como fundamento básico a verdade, sempre procurando a verdade, e fiquei esse tempo todo no Jornal de Hoje. O Jornal de Hoje fechou, né, com o advento da internet, dessas modernidades aí. O Jornal de Hoje fechou e aí dispensou todo mundo, a gente foi procurar outros caminhos. Pronto. E ainda nessa parte familiar, gostaria que você falasse aqui sobre o seu casamento, os filhos, como é que se deu? Eu conheci uma pessoa, né? Francisca Sétora Dantas Pinheiro, e a gente namorou e casou e tivemos 3 filhos. O mais velho chama-se Diandro, o segundo chama-se Luciana, Diandro é advogado, Luciana é dentista, e o mais novo é Paulo Pinheiro, que é fisioterapeuta. Apenas os 2 primeiros exercem as profissões. Paulo, inclusive, trabalhou em Serra de São Bento, no hospital, trabalhou em Monte das Gameleiras, trabalhou em Monte Alegre. Nessa sua atividade jornalística, tem alguém que serviu como uma referência, uma pessoa que lhe inspirou a entrar na Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza? Como é que surgiu, de fato? Eu queria que você desse mais detalhes de como o jornalismo apareceu na sua vida. Rapaz, o jornalismo apareceu... Não, eu não tive influência de ninguém, não. A influência foi minha mesma. Sim. Eu sempre admirei, como eu te falei, gostava de ler, entendeu? E decidi, eu acho que foi eu queria ser agrônomo, mas não deu certo a agronomia para mim, porque eu fui para Jundiaí, de lá saí, aquela circunstância toda, e eu disse, eu acho que uma das coisas que me impulsionaram a ir no rumo do jornalismo foi que eu terminei o ginasial em Nova Cruz, e muito precário. Eu fiz um curso ginasial precaríssimo. Quer dizer, naquela época, falta de professores, falta de dificuldade de toda a ordem. E eu não fiquei preparado para fazer um vestibular, entendeu? De outra coisa. Eu pensei em agronomia inicialmente, pensei em economia, só não pensei em medicina, que era a formatura que se ganha dinheiro, né? Com certeza. Mas aí tinha a Fundação Zé Augusto, eu digo, esse vestibular na Fundação deve ser um vestibular mais ameno. Aí realmente foi. Aí fui, passei, gostei, tomei gosto pela política, a partir do meu pai. E nos veículos de comunicação que eu trabalhei, todos eles eu trabalhei como na editoria de política. Porque realmente eu gosto, foi uma herança do meu pai muito boa. E na atividade jornalística, qual foi o seu maior objetivo, a sua maior motivação ao escrever as matérias? Seria uma procura pela verdade? Eu sempre primei pela verdade. O jornalista que quer ter sucesso na carreira, ele tem que buscar sempre a verdade, apesar de ter muita... Nunca teve uma matéria desmentida por ninguém? Não, de jeito nenhum, pelo contrário, minhas matérias sempre foram elogiadas. Eu estou fora do jornalismo agora,
Tive, inclusive, numa rádio aí, né? Em 94, fiz um programa de rádio, fiz um programa que eu esqueci de falar na TV Câmara, entendeu? E sempre buscando a verdade e não tentar difamar alguém, como a gente vê hoje. Nem usar o jornal para benefícios ou coisa desse tipo. Pois é. Você, de certa forma, você se torna conhecida, uma pessoa conhecida, agora dentro daquela linha de honestidade, de tratar todo mundo bem. A classe política toda gosta de mim, eu não tenho problema, nunca tive problemas com ninguém, entendeu? Respeito as pessoas, respeito o sigilo da fonte, que é importantíssimo no jornalismo, né? A pessoa pediu sigilo, eu costumava dizer que a faca entrava e eu não dizia nem a minha mulher. Aí nesse período todo, você falou aí, o seu relacionamento com aqueles governadores biônicos, nunca teve atrito? O seu relacionamento com a classe política sempre foi o melhor possível? O melhor possível, com todos eles. Eu trabalhei, inclusive, no Palácio Potengi, né? Convivi e trabalhei com Zé Agripino, com Lavoisier Maia, foram os principais, né? Zé Agripino, eu inclusive participei de campanhas políticas, trabalhando para jornal, entendeu? Com os deputados, todos os deputados me consideram, gostam de mim, entendeu? Senadores, prefeitos, foi o meu mundo, foi o mundo que eu sonhei mesmo e que realmente eu acho que de certa forma eu me saí bem. E um detalhe importante que você falou aqui na nossa conversa é essa história de jornalista matuto. O que representa para você ser chamado de jornalista matuto? Eu noto que você tem uma grande satisfação quando as pessoas lhe chamam de jornalista matuto. Como é que surgiu essa alcunha de jornalista matuto? Foi brincadeira dos amigos? Não, foi eu mesmo, pensando, olhando para trás no meu passado de menino, de criança do interior, né? De Canoas, do pé da Serra das Canoas. Me identificava muito com os chamados matutos do interior, né? Gostava de conversar, pessoas simples, né? Aquele linguajar característico deles. Então eu gostava muito. Aí eu digo, rapaz, eu acho que eu pensei inclusive num livro, editar um livro, fazer um livro, que você conhece inclusive. E então tem o título do livro é Joaquim Pinheiro, jornalista matuto. É uma coisa que me é autoexplicativo. É uma coisa que me deixa bem, eu gosto, entendeu? E não tem por que negar, né? Você teve a oportunidade de entrevistar várias personalidades da política estadual e nacional. Mas me lembro que uma dessas figuras marcou, que você elogiou, conversando com vários amigos. Como foi a sua experiência ao entrevistar Eduardo Campos? Foi muito boa. Eu saí daqui, eu trabalhava no Jornal de Hoje e combinei com o Marco Aurélio, rapaz, Eduardo Campos está chegando aí e vai para um almoço na fazenda de Iberê. Aí eu disse, eu vou entrevistá-lo. É uma pessoa que, de certa forma, eu admirava, né? Foi um líder carismático no Recife, né? Pernambuco. Neto de Miguel Arraes, que também foi outra referência na política brasileira. Aí acertei e saí daqui e fui para Santa Cruz, que ele ia para almoçar na Fazenda de Iberê, em Santa Cruz. Aí eu fui, me parece que eu fui até com Iberê. Aí cheguei, me lembro muito bem que eu cheguei em Tangará, ele estava lá. Foi comer o pastel de Tangará. Sim. Aí eu falei com Cláudio Porpino, que Cláudio estava acompanhando ele. Cláudio, eu quero fazer, você me viabiliza aí uma entrevista com o Eduardo Campos. Aí ele disse, tá certo, Pedro, pode deixar. Falou com ele, aí disse, tá tranquilo, quando chegar lá na Fazenda de Iberê, no almoço, você entrevista ele. Aí desse jeito foi feito, né? Aí fomos, aí eu cheguei lá, foi um trabalho danado, porque o homem era assediado demais, né?
muito prefeito, muito deputado, todo mundo lá no almoço. Aí eu procurei uma brechazinha e me sentei perto dele. Sim. E aqui e lá chegava um, chegava outro, falava, e ele conversava comigo, eu anotava, e a pessoa chegava, chamava de novo. Aí, rapaz, está difícil aqui o negócio. Aí ele disse, vamos fazer o seguinte, você vai comigo no meu carro até Santa Cruz. Aí, no percurso, você conclui a entrevista. Aí foi feito assim, aí fui com ele até Santa Cruz. Mas... E você ficou com uma ótima lembrança. Foi, uma boa impressão. Avaliou bem. Foi, exato. Gostou das opiniões dele sobre a política brasileira, enfim. Exatamente. E tem outros grandes nomes da política brasileira ou da cultura que você entrevistou, que essa entrevista marcou e você pudesse comentar agora? Manelito Dantas. Você parece que esteve na fazenda de Manelito Dantas. Manelito foi. Manelito é um fazendeiro, né? Primo de Ariano. Do poeta Ariano. Né? E eu estava de férias, inclusive. Você vê como é que eu gosto do jornalismo e da política, né? Eu estava de férias do Jornal de Hoje e me encontrei com um primo meu que mora em Serra de São Bento, que vocês conhecem, com Gutenberg. Aí Gutenberg, Pinheiro, eu vou para Livramento, uma cidadezinha da Paraíba, perto da terra de Ariano. Taperoá. Aí eu estava pensando em ir a Campina Grande, Leandro mora lá, visitar meu filho. Aí ele disse, vamos comigo? Eu digo, rapaz, vamos. Ele disse, você vai para Livramento, Livramento vai comigo, Livramento você vai de ônibus para Campina Grande. Aí eu fui. Aí quando a gente ia passando, depois de Taperoá, aí tinha uma fazenda bonita, assim, as casas bem antigas, mas tudo bonitinho, né? Aí ele disse, essa fazenda aqui é de Ariano Suassuna. Eu digo, é mesmo? É. Aí, homem, eu quero entrevistar Ariano. Aí ele disse, vamos lá. Vamos lá. Aí paramos o carro. Aí eu perguntei, doutor Ariano, a pessoa que atendeu, né? Aí a pessoa disse, doutor Ariano está em Recife, que ele está adoentado. Foi quando ele começou aquele processo de doença, né? Aí, mas quem está aí é Manelito. Eu já conhecia Manelito de nome, né? Sabia que ele era uma pessoa bastante interessante e era considerado a pessoa que mais entendia de semiárido nordestino, né? Aí eu digo, rapaz, serve, eu falo com ele. Aí a pessoa, vamos ali falar com o filho dele. Aí me levou lá nos currais. O filho dele estava lá nos currais, olhando o gado lá. Aí eu me identifiquei, Joaquim Pinheiro, jornalista de Natal, estou de férias aqui, queria falar com o Manelito. Aí ele disse, papai está trocando o dia pela noite. Então, ou a noite pelo dia. Ele está dormindo, será umas 11 horas por aí. Ele está dormindo. Mas se você quiser, eu acordo ele. Eu digo, não precisa não. A gente vai lá em Taperoá, na cidade, aí na volta eu falo com ele. Aí ele disse, está certo. Aí eu fui, voltei, quando cheguei lá, ele estava me esperando já, todo com a roupa de mescla azul, me esperando no alpendre. Aí sentei, conversei, me identifiquei, e foi uma entrevista muito boa, fiquei bastante impressionado com ele. Ele consegue sobreviver ali na fazenda, tornando a fazenda autossuficiente, tem uma produção de leite de cabra e faz queijo de leite de cabra. E manda para vários, inclusive Natal, eu tentei até procurar onde é que tem o queijo de Manelito, não consegui. Mas aí foi uma entrevista boa, fiquei surpreendido. Tinha uma estátua assim do lado dele, estátua de Bin Laden. Aí eu perguntei, Manelito, qual é o significado dessa estátua de Bin Laden aqui? Ele disse, é porque ele foi o único que conseguiu enfrentar os americanos. O resultado dessa entrevista você publicou como? Literalmente ou fez um texto de reportagem? Eu fiz um texto, eu fiz um texto para o Jornal de Hoje e eu tenho esse texto em casa guardado.
Foi uma coisa uma entrevista muito boa, esclareceu vários pontos sobre o semiárido, sobre como é que se... Até uma passagem importante, interessante, que eu perguntei a ele, como é o problema d'água aqui? Aí ele disse, eu digo, você tem açude? Aí ele disse, não, eu não tenho açude não, porque açude é muito traiçoeiro. Quando a gente precisa dele, ele seca. Eu tenho aqui poço tubular, tem 3 poços tubulares cavados aqui que atendem às necessidades da fazenda. Você ficou lembrando até hoje desse detalhe, né? Eu tive a oportunidade de conhecer você na redação de hoje, aquela emoção e a matéria sendo escrita, os diagramadores. Como é que você hoje, em 2022, avalia essa transição da imprensa escrita para um jornalismo praticamente virtual? Como é que você se adaptou? Você tem participado também do jornalismo virtual? Com frustração. Eu acho que, inclusive, desmoralizou a profissão de jornalista. Sim. Hoje em dia, todo mundo se avora de jornalista, sem classificação nenhuma, e começa a escrever e criticar e difamar, e não tem nada por isso, nem punição nenhuma. Mas você, trazendo esse jornalismo ético e sério, você tem algum espaço, algum blog? Eu tenho um blog para fazer um contraponto a essa esse desnivelamento, digamos assim. Mas não é nem tanto isso, é mais porque eu gosto de jornalismo e tem um espaço para manter, entendeu? Aquela chamazinha do amor, do gosto pelo jornalismo. De buscar entrevista. Praticamente eu não estou correndo atrás da notícia factual, não. Eu escrevo 2, 3 matérias na semana e para mim está satisfeito. Aí publico e mando para algumas pessoas da minha convivência ali nos grupos, esse negócio todo. Então é basicamente para não ficar sem fazer, porque eu estou aposentado. Uma terapia ocupacional. Eu estou aposentado do Estado, entendeu? E praticamente sem fazer nada e não custa nada fazer 2, 3 matérias por semana para manter a chama. Manter. Uma coisa que caracteriza a sua atividade como jornalista é que você sempre foi um amigo da cultura. Você dava espaço do Jornal de Hoje aos cantadores, aos cordelistas. Como é que surgiu também a cantoria na sua vida? Isso aí foi importante. Foi outra herança do meu pai. Sim. Quando meu pai ia, por exemplo, ser delegado em Melão, hoje Coronel Ezequiel, ele me levava para as cantorias de viola. Entendeu? Eu comecei a despertar, tomar gosto, admirar. Rapaz, esses caras são geniais. Entendeu? Aí, a partir daí, incorporei mesmo o gosto. E... Quais os que você admirava mais? Hein? Os cantadores que você... Rapaz, nessa fala. Tem 2 nomes, tem bons cantadores, mas tem 2 nomes que eu admiro muito, acho que estão no topo mesmo, estão na relação dos 5 melhores do Brasil, do Nordeste. Sim. Valdir Teles e Sebastião Dias. Sebastião Dias do Rio Grande do Norte, né? Valdir Teles. Não, Sebastião Dias é do Rio Grande do Norte, Sebastião Dias, mas é prefeito de Itabira, né? Exato, ele morava lá. Prefeito de Itabira. Mas é Potiguar. Aí você admira eles dois. Admiro demais os dois. E Valdir Teles. E Valdir Teles, que infelizmente... O que não desmerece os outros, né? De jeito nenhum. Tem Vila Nova, né, que é considerado também um grande poeta. Tem Sebastião da Silva, que é considerado outro grande poeta. Tem Louro Branco, que morreu, né? Faz uns 2 anos que ele morreu. Você lembra das cantorias de Louro? João Paraibano também? João Paraibano. Você me faz lembrar muito também, né? Você é um poeta de primeira linha, entendeu? E é por aí. Eu acho que, inclusive, a gente já discutiu muito sobre isso. Os governos deviam dar uma atenção especial aos poetas, né? Os poetas sofreram demais, inclusive, agora nessa pandemia. Uns caras geniais, de uma inteligência e uma memória privilegiada, né? Então, tanta coisa
que perdem aí com besteira, com futilidade. Aí a gente tem uma cultura que, inclusive, é denunciante dos problemas também. Tem a parte de crítica social. Pois é. Importantíssimo. Então você até hoje costuma andar com aquele pendrivezinho no carro? Até hoje, os cantadores? Até hoje eu ando com os pendrives dos cantadores e não perco um festival, né? Ou uma cantoriazinha aqui, Natal, grande. Recentemente eu fiquei em falta porque Felipe me chamou para uma cantoria na Zona Norte, mas eu estou evitando me deslocar de noite, dirigir de noite, porque é uma loucura esse trânsito, né? Aí eu não fui para a cantoria. Mas quando tem por aqui, recentemente a gente foi, me encontrei até com você lá no Palácio do Governo. E o cordel na sua vida? Você também admira a poesia do cordel? Gosto do cordel também. Também foi o meu pai. Meu pai se deitava na rede e ficava cantando verso, né? Você lembra de umas estrofes de Vicente, não é? Como é? Você ainda lembra? Vicente foi um guerreiro disposto, forte e valente. Foi homem que na brigada tirou em lenha de frente, morreu e deixou um filho com o nome de Vicente. Quando Vicente morreu, aí acho que eu não sei mais não vou arriscar. Mas já é demais, já lembrou. Pronto, gosta da cantoria, do cordel, Ivanildo Villanova, mas tem um cantador específico que é muito admirado aqui em Natal, que tem um fã, que é Aquino Neto, e que estabeleceu uma grande amizade com você, que é o Pedro Bandeira. Como é que surgiu a sua amizade com o poeta Pedro Bandeira? Pedro Bandeira era considerado o príncipe dos poetas, né? Exato. Era um poeta genial. Eu acho que você também influenciou nessa história de eu me aproximar de Pedro Bandeira e gostar tanto dele, né? Inclusive, ele teve uma deferência muito grande comigo quando eu recebi o título de cidadão natalense e ele veio lá de onde ele mora, em Juazeiro, onde ele morava. Juazeiro, né? onde ele morava. Veio de Juazeiro prestigiar o seu título. Prestigiar o meu título de cidadão natalense aqui e foi o orador. E quem propôs aquele título de cidadão natalense para você? Ney Júnior, vereador Ney Júnior, que morreu recentemente, né? Aí você ficou emocionado, não é? Com Pedro Bandeira declamando. Não, Pedro Bandeira aqueles versos que ele fez, contando sua vida como se ele tivesse conhecido. Exatamente. Na convivência. Ele fez um discurso e fez inverso o discurso, né? E eu tenho esse discurso, mandei botar num quadro, está pendurado lá na parede e tem uma foto dele comigo do lado. O seu título de cidadania na Câmara de Natal foi marcante. Foi um dos mais concorridos em termos de presença da Câmara Municipal de Natal. Teve inclusive um garçom lá que elogiou muito e disse que eu só perdi para Dominguinhos, que é lotou o plenário, eu estava lá. Um nome nacional, Dominguinho, né? Foi quem teve mais gente do que eu. Mas o meu deu acima de 200 pessoas, né? E você agradeceu em versos. Foi também. Agradeci em versos. Tirou fotografias com Pedro Bandeira. Você guarda essas fotografias em casa até hoje? Tem tudo. Uma coisa importante também para a gente comentar aqui, já caminhando para o encerramento dessa nossa conversa, tem um provérbio que diz que um homem deve construir uma casa, plantar uma árvore, gerar um filho. Você gerou 3. Casa, eu não sei quantas você já teve oportunidade. Mas o livro, eu gostaria que você falasse sobre o seu livro. Não, eu não considero nenhum livro, viu, Marciano? Eu acho que é uma coletânea de artigos que eu escrevi na imprensa. Eu selecionei alguns artigos e mandei fazer aquele livro. Mas eu não sou escritor, não vou me avorar aqui. Mas você é conhecido por ser um exímio cultor da língua portuguesa. Inclusive, tem uma coisa que você critica muito, que é o uso do jargão, do clichê, no texto escrito ou falado. Você poderia exemplificar isso? Você já pensou em escrever um manual com dicas para um jornalista iniciante? Eu pensei. Inclusive, era bom até com a sua colaboração, né? mas eu escrevi um artigo recentemente no meu blog, um artigo pequeno, que eu acho que deve ser curto. Hoje em dia,
A pessoa, um amigo meu até mandou uma mensagem elogiando e está dizendo que eu tenho um poder de síntese muito grande, eu digo tudo com pouca coisa, escrevendo pouca coisa. O que eu acho que deve ser o ideal, isso aí, né? Você não pode mais estar sendo repetitivo, até mesmo porque as pessoas não têm mais tempo para ler essas matérias, que inclusive no jargão, eu condenando o jargão, mas eu vou falar num jargão popular, que diz que esses artigos grandes demais chama-se barguia de padre. Que tem aquela enfieira de botão, né? De fora a fora, né? Aí eu fiz os meus artigos hoje são assim, são artigos arregaçou pequenos. As mangas. O prefeito arregaçou as mangas. Não, isso aí é o jargão que eu condeno, né? Então tem vários. O jogador entrou em campo com o pé direito, aí deixou o esquerdo em casa, entrou pulando, né? Por exemplo, engarrafamento no trânsito. Aí eu pergunto, quantas garrafas tem ali? Engarrafamento. E você reclamava com os colegas da redação. Congestionamento era, exatamente. Eles ficavam esperando quando alguém botava. E também tem outras colocações, Marcelo, com relação a palavras preconceituosas, né? Sim. Que se usam e hoje em dia não é mais permitido isso. Por exemplo, lista negra. Quer dizer, a lista não presta porque é preta, é negra. Tem um racismo embutido, né? Aí são várias. Eu não me lembro bem agora, mas eu tenho anotado todas elas. Você falou que eu estava pensando em escrever alguma coisa sobre isso. Aí eu anotei os jargões em desuso, que continuam usando na imprensa escrita e televisada e em rádio, tudo. Como é que anda a sua prática esportiva, aquele futebol? Eu sempre tive uma vida regrada. Nunca fumei, nunca bebi, não jogo de azar, essas coisas, nunca joguei. Loteria eu comecei a jogar e faz 20 anos que eu deixei de jogar, porque se eu estivesse jogando já tinha perdido muito dinheiro, que isso é uma ilusão, entendeu? As pessoas correm com a crise, a situação difícil, aí as pessoas se enganam a si próprias e correm para jogar isso e aquilo, né? Então, eu sempre pratiquei esporte, desde criança. Futebolzinho? Desde criança que eu jogo bola. Desde criança eu jogo bola. Meu pai era quantas vezes por semana agora? Não, agora eu tô na academia, né? Tá na academia? Estou na academia. Lá no Midway tem uma academia em cima, no sexto andar. Eu vou religiosamente todo dia para a academia. E o futebol é no sábado, uma vez por semana, no sábado à tarde, no campo do Potiguar. Essa deve ser a pelada mais antiga do Brasil, tem mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Já morreram 3 times. Você disse que isso é uma espécie de religião, a prática esportiva na sua vida. Eu considero a religião, porque eu não frequento igreja, igreja de espécie nenhuma. Eu tenho como religião, que eu acho que eu estou no caminho certo, praticar o bem. Eu pratico o bem quando posso, sempre ajudo as pessoas, entendeu? A gente vê aí a calamidade aí nos canteiros das cidades, as pessoas cheias de filhos, pedindo e tal, eu sempre tenho eu sei que não vai resolver, não. Isso é uma ação que deve ser do governo. O governo é que tem que se preocupar com o social, arranjar indústrias, fábricas, emprego para as pessoas, moradia com dignidade, mas não existe nada disso, né? Eu costumo dizer e lembrar um exemplo, partindo para a história da violência, né? É que eu acho, eu já disse a você algumas vezes, que na minha opinião, a saída do Brasil é a escola de tempo integral. Escola de tempo integral. Tira as crianças da rua, né, e a criança fica o dia todo estudando e praticando esporte e ocupada. Eu costumo citar, por exemplo, Leonel Brizola, que era o maior defensor da escola de tempo integral, né? Se os governantes daquela época para cá tivessem levado isso a sério,
e ter criado escolas de tempo integral no Brasil, a gente não estava sendo assaltado do jeito que está sendo hoje. Por quê? Porque as crianças daquela época tinham ido para a escola de tempo integral e eram cidadãos brasileiros. Com toda certeza. Vou passar aqui para você um exemplar do trabalho de minha autoria, Famílias, Sonhos e Lutas, de Valdetário Carneiro. Você, como gosta da literatura de cordel, vou entregar aqui um exemplar. Certo. Espero que oportunamente a gente comente. Primeiro eu quero agradecer, né? Agradecer a deferência. A gente fez uma amizade bastante sólida. Eu sou um dos seus admiradores, você sabe disso. Você é uma pessoa bastante inteligente, culta, preparada e um batalhador que eu admiro muito. Conversei aqui com o jornalista Joaquim Pinheiro, uma referência na imprensa norte-riograndense, no programa Conversando com o Poeta. Muito obrigado, Joaquim Pinheiro, e espero ter outras oportunidades para que a gente possa conversar outras vezes. Agora no final autógrafo o livro. Oh.